Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos estar usando o módulo 2 do livro de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre excretas, né? Vamos lá, a eliminação de excretas pelo ser humano. Vamos lá? O que são excretas? São resíduos metabólicos das células. Então, eu coloquei aqui, ó. São substâncias tóxicas, resultados do metabolismo celular. O que seria o metabolismo celular? Todas as vezes que a célula precisar exercer um trabalho, ela vai produzir, ela vai metabolizar, ela vai pegar uma certa substância e transformar em outra. Então vai existir um processo, uma quebra, e vai existir resíduos desse metabolismo. Esses resíduos são chamados de excretas. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens para tentar mostrar o que seriam essas excretas. Ó, a representação aqui do suor seria excreta, né? São resíduos de excretas, que aí a gente tem liberação de ureia, alguns sais e água. A expiração, que é também um processo metabólico, é liberação de gás carbônico. Então a gente inspira oxigênio e libera gás carbônico. Então toda vez que entrar oxigênio no nosso corpo, vai acontecer o metabolismo celular, ela vai transformar isso aí em gás carbônico. São resíduos que precisam ser eliminados, que são tóxicos. E outro exemplo que eu tenho aqui seria a urina, ok? Transpiração. Vamos lá. A produção de transpiração, a produção de suor é fundamental na regulação de temperatura e eliminação de impurezas do corpo. O suor possui sais, como avisei para vocês, e algumas excretas como ureia. Nesse caso aqui em cima, ó, a principal importância do suor seria regular a temperatura do nosso corpo. Vamos lá, vamos imaginar que estamos fazendo uma atividade física em um dia bem ensolarado, com temperatura média lá de 40 graus Celsius. Nosso corpo não pode chegar a essa temperatura extrema. E um dos mecanismos de defesa do nosso corpo é tentar resfriá-lo com o suor. Todas as vezes que a gente está transpirando, ao evaporar esse suor, ao evaporar essa água, leva consigo também a temperatura, o excesso de temperatura. Então a gente acaba perdendo calor para o ambiente no processo de transpiração, ok? Vai evaporar esse suor aí. Lembrando que os cristais, os sais, não vão com a evaporação, eles vão ficar na nossa pele. Órgãos que compõem o sistema urinário. Vamos conhecer um pouquinho. A excreção é feita por meio da produção e eliminação da urina, resultante na filtração do sangue. Então, para que a gente produza a urina, é importante aí, dentre os órgãos do sistema urinário, também a importância do sangue. É o sangue que vai ser filtrado e vai ser retirado do sangue essas excretas, que seriam, no caso do ser humano, a ureia. Regulação dos componentes que estão em excesso no sangue, que eu acabei de explicar para vocês, como determinados sais e água. Então, o excesso de água também é liberado pelo sistema urinário. Vamos entender melhor. Vamos lá. Aqui a gente tem, eu vou sair um pouquinho da frente, porque normalmente fica me focando, então vocês vão visualizar melhor a imagem. Ó, a gente tem aqui o sistema urinário, os órgãos do sistema urinário. Lembrando que eu tenho aqui, ó, as artérias e veias, representados em vermelho as artérias e as veias representadas em azuis. Então as artérias vão levar para os rins o sangue com a finalidade aí de que aconteça a filtração do sangue. Então o excesso de excretas liberado pelas células no sangue, na corrente sanguínea, vai ser levado agora para que os rins façam essa tarefa de filtração. Então temos dois rins, podemos viver com um só, ok? Claro que algumas restrições aí, vamos supor que queira fazer uma transplante de rim, né, com pessoa viva. Ah, eu tenho um irmão que está precisando de rim e existe uma compatibilidade, isso pode acontecer. Eu posso viver com um rim só e ele também pode viver com um rim só, claro, com algumas restrições. Então, temos dois rins, dois canais chamados uréter ou ureteres, seria o plural, dois, que vai levar essa urina para ser armazenada na bexiga. Então, a finalidade da bexiga aí é armazenar a urina. E depois o canal da uretra, que vai variar de acordo com o sexo masculino e o sexo feminino. O tamanho da uretra vai variar um pouquinho. Uma outra coisa interessante para falar para vocês é que a uretra no sistema urinário masculino, ela também vai fazer parte do sistema reprodutor. Então vai acontecer a liberação da urina nos homens e a liberação também do esperma
também pela uretra. Então, é um órgão que faz parte de dois sistemas, tanto o sistema urinário quanto o sistema reprodutor. Vamos lá. Como ocorre a excreção? Vamos lá. Filtragem do sangue e formação de urina. Onde é que vai acontecer essa filtragem do sangue? Vai acontecer nos rins. Os rins com a finalidade de filtrar o sangue. Depois, transporte da urina ao órgão em que ela será armazenada. Onde será armazenada aqui a urina? Na bexiga. Logo depois, a gente tem o transporte de urina para a eliminação do corpo. Vai ser transportado pela uretra e assim vai ser eliminado. Vamos lá, falar um pouquinho sobre os rins, né? Temos dois. Esse formato de feijão, né? Como se fosse um grão de feijão. Os rins são responsáveis pela formação da urina, regulam a composição do sangue, quer dizer que vai controlar, né? Ao filtrar, vai tirar esse excesso de sais ou excesso de água. Mantém a pressão arterial adequada por eliminar esses sais, além de participar da síntese da vitamina D. Então, ó, os rins, onde vai acontecer exatamente a filtragem, é nessa estrutura assim com formato semelhante a um triângulo. É aqui onde vai acontecer exatamente a filtragem. Vamos entender melhor. Eu vou sair um pouquinho da frente para vocês visualizarem a imagem melhor, mas, se possível, observem esse esquema semelhante lá no livro de vocês, ok? Pode ser que tenha um pouco mais ou menos de detalhe, mas eu vou explicar. É importante que vocês acompanhem sempre a videoaula com o livro de vocês, ok? Essa estrutura aqui, ó, é chamado de néfrons. Lá, esses néfrons, eu tenho em grande quantidade, milhares de néfrons aqui dentro dos nossos rins. Exatamente nessa região que eu falei para vocês triangular. São os néfrons que vai fazer o processo de filtragem. Exatamente aqui, ó, no glomérulo. Okay? Nessa cápsula glomerular. Aqui é chamado de néfron. Aqui nessa cápsula glomerular é onde vai acontecer essa filtragem. Vamos entender ainda melhor. Ó, as artérias vão trazer para esses glomérulos que parece uma taça, assim, ó, ok? E aqui dentro eu tenho vários capilares. Então, esse glomérulo aqui vai acontecer a passagem, ok? Do que tem maior quantidade para quem tem menor quantidade. Visualizem essa imagem aqui agora, ó. Veja que eu tenho uma cápsula glomerular e aqui a artéria, ó. O que eu tiver em maior quantidade passando pelas artérias, arteríolas, no caso microscópica, as arteríolas aqui, ó, o que tiver em excesso, como água, sais, entre outras substâncias, vai passar das arteríolas e vai entrar na cápsula glomerular. Essa cápsula glomerular vai jogar esse excesso de sais, excesso de água para esse tubo. O que vai acontecer nesse tubo? A reabsorção de água. A gente não pode perder muita água ao processo de urinar. Vejam bem comigo, pensem bem comigo. Quando o dia está muito quente, a gente perde água de uma outra forma, na transpiração. Então, o mecanismo de controle de água do nosso corpo, que acontece aqui nos néfrons, ó, ele vai reabsorver ainda mais água. Já que eu estou perdendo água suando, eu não posso perder água também em excesso na urina. Então, a urina vai servir para passar os cristais, os sais, porém eu não posso perder esse excesso de água. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Tá vendo essa setinha saindo com H2O? Então, o excesso de água que tiver aqui será reabsorvido. Então, o corpo reabsorve esse excesso de água aqui na alça nefrídica, ok? Ou na alça néfrica. Ó, acontece a reabsorção dessa água. O que não servir mais vai ser liberado em forma de urina e vai ser armazenada na bexiga. Agora, imagine que o dia está muito frio, né? A gente não está perdendo água no processo de transpiração. O que vai acontecer então? A gente vai mais vezes ao banheiro, porque a gente também precisa regular essa quantidade de água em nosso corpo. Eu não posso ter muita água em nosso corpo, tudo em equilíbrio, ok? Vamos lá. Formação de urina. Essa urina nossa, ela tem que ter uns aspectos interessantes, né? Eu não posso ter urinas muito escuras, com odor muito forte. Isso vai indicar alguns problemas, então é importante essa observação. Então, o exame de urina é o principal, é um exame muito importante para detectar esses fatores, né? O pessoal, quando quer fazer exame de doping, eles fazem com exame de urina também. Por quê?
O excesso de substância que vem em nosso corpo vai ser liberado na urina. Então, eles conseguem saber a partir disso também. Eu coloquei aqui para vocês um exame, mas não para visualizarem essas informações, mas o que tem no exame de urina, no exame de sangue? Tem o dado que ele recolheu nosso e o outro dado que é um referencial. Então, existe uma comparação. O que seriam os dados ideais e o que seriam os dados alcançados em nosso... as informações retiradas do nosso corpo. Então, vão ter dois índices. O médico vai sempre fazer essa comparação. Se ultrapassou essa comparação, se ultrapassou esse índice, vai ter algum problema relacionado a isso aí. Então, vamos lá. Fatores que influenciam na eliminação de urina. Quantidade de água ingerida. Então, se eu bebo muita água, eu vou liberar, mas vou produzir mais urina. Tem que existir um controle. A temperatura ambiente está relacionada à transpiração, eu expliquei para vocês, em dias mais quentes e dias mais frios. Então, a partir do exame, eu vou conseguir saber se está adequado aí o meu exame, ok? Se está adequado o meu resultado com o resultado referencial. Controle de micção. Em relação ao controle de micção, é importante lembrar para vocês, existem duas faixas etárias onde não acontece esse controle de micção. São crianças, né, que não têm esse controle, não conseguem controlar, então urinam frequentemente, e as pessoas mais idosas que perdem esse controle de micção. O que seria isso? Aqui na região da uretra, existem duas musculaturas chamadas esfíncter urinário. Esse esfíncter aqui é que vai ajudar nesse controle junto ao nosso sistema nervoso, que faz esse controle de micção, que é muito importante, ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje, né? Bem tranquila, bem fácil. Eu peço que vocês sempre acompanhem o nosso assunto com o livro, ok? Porque vocês vão visualizando a imagem no livro de vocês também. Um cheiro para todos e até a próxima.